Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para toda e qualquer pessoa que em algum momento venha acessar esse vídeo a qualquer hora e de qualquer lugar. Então, vamos dar continuidade nesse terceiro vídeo, né, do meu canal, que é o Coisas da Vida. Eu estou transformando esses videozinhos no meu diário, como eu disse na apresentação inicial, e eu fiz um vídeo anterior falando sobre o meu contexto pessoal, né, o meu histórico de criação, de existência pessoal, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão profissional. A minha infância eu estudei mesclado em escolas ora particulares, ora estaduais. Não foi um ensino muito reforçado na parte pública, mas na parte particular foi. Eu me formei em ensino médio, técnica em administração de empresas, e depois, na vida adulta, fiz uma graduação em gestão de recursos humanos. E ao longo da vida eu fiz uma série de pequenos cursos de qualificação no SESC, no SENAC, no SENAI e nessas escolas particulares assim que dão qualificação profissional. Eu comecei a trabalhar aos 17 anos e construí uma carreira dentro da área administrativa que foi assim, passou por todas as áreas. Então eu já fui recepcionista, telefonista, secretária, vendedora, secretária de vendas, secretária de diretoria, é, 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 compradora, e acabei depois da faculdade me especializando aí na área do departamento pessoal, do recursos humanos, da gestão de pessoas, e passando por todos os níveis hierárquicos eu consegui chegar ao patamar gerencial. Então eu consegui algumas experiências como gerente comercial, como gerente de departamento pessoal, gerente de recursos humanos. E o meu contexto profissional, ele, assim como a minha vida pessoal, ele sempre teve um histórico, uma dinâmica muito de dualidades, assim, de extremos, né? Então, era sempre assim, quando eu conseguia um emprego, que a empresa era legal, tinha uma estrutura legal, um salário legal, que os benefícios eram legais, que era uma oportunidade, assim, concorrida, porque era muita coisa boa no pacote, né, de contratação, podia ter certeza, os colegas seriam completamente nocivos, abusivos, narcisistas, os chefes também seriam completamente nocivos, abusivos e narcisistas. Quando eu entrava numa empresa que todo mundo era legal, gente boa, a conversa era agradável, os colegas eram agradáveis, era gente que eu queria levar para dentro da minha casa, para dentro da minha intimidade, da minha vida, que eu queria frequentar a intimidade deles, a vida deles, eu queria ser a melhor amiga deles, e os chefes eram legais e compreensivos e não eram arrogantes nem narcisistas, gente de qualidade, gente boa. O salário normalmente era horrível, não tinha benefício nenhum e era uma situação assim, às vezes o que eu ganhava não dava nem para pagar o básico do básico do básico da necessidade de sobrevivência. Então eu vivia nesses extremos. Se eu queria estar ganhando bem para dar uma estruturada razoável na minha vida, eu tinha que suportar empregos nocivos, empresas abusivas, colegas, gerentes, chefes nocivos e abusivos. A exposição a essa realidade acabou sendo um elemento dificultador na minha carreira profissional. Então, eu consegui chegar em níveis gerenciais, mas eu não consegui chegar em patamares salariais muito altos, porque quanto maior era a oferta de salário e benefício, proporcionalmente maior era o nível de hostilidade, de narcisismo, de egocentrismo, de arrogância, de abuso, de danos morais que eu sofria por parte dos níveis hierárquicos acima e dos colegas de trabalho. Então eu não conseguia suportar muito. Mas eu fiz de tudo na vida. Apesar desse contexto,
Eu trabalhei com todo tipo de coisa. Eu já trabalhei na indústria, já trabalhei no comércio, já trabalhei na prestação de serviços, já trabalhei em instituições filantrópicas e religiosas, já trabalhei em instituições do terceiro setor, em ONGs. Então, assim, eu tive vivência e em empresas artísticas também. Então, eu tive vivência de todos os níveis, assim. A minha experiência de empresa artística era muito engraçada. É um grupo que montou uma estrutura de telegrama falado. Então, as pessoas contratavam um trio ou um quarteto que geralmente envolvia cantores, instrumentistas e poetas, ou escritores, né? E aí, atores e atrizes. E eu me enquadrava em dois contextos, em três, na verdade, como escritora de textos, como atriz, que representaria o texto escrito, e como cantora. E aí a gente pesquisava ali que tipo de homenagem que era, se era uma bodas de prata, uma bodas de ouro, o nascimento de uma criança, o aniversário de alguém, né, uma promoção, enfim, o tipo de homenagem que era, quem era o perfil da pessoa homenageada, que tipo de música essa pessoa gostava, que tipo de instrumentos essa pessoa gostava, e o trio ou o quarteto, né, de artistas para fazer o telegrama falado era montado em conformidade com o que a gente levantava do perfil da pessoa. E aí a gente estruturava uma apresentação com começo, meio e fim. A gente entrava cantando uma vinheta, todos vestidos como atores circenses, de cara pintada de branco, com umas capas muito coloridas, uma roupa preta toda por baixo, e umas boinazinhas assim para dar aquele ar bem teatral. E a gente entrava com um saco com balões com gás hélio, cheios com gás hélio, para a hora que a gente abrisse aquele tecido, os balões subirem para o teto do local. E a gente geralmente levava um presente que a pessoa que tinha contratado o serviço queria dar, flores, né? A gente incluía tudo isso no pacote, cobrava um valor X, cada um ganhava um cachê e a parte principal ficava para a empresa, que era a detentora dessa prestação de serviço. Era uma experiência muito legal. A gente promovia emoções das pessoas. Esse foi o trabalho mais diferentão que eu tive. Ao longo da vida, eu tive muitas experiências voluntárias. Nem toda a minha experiência profissional foi de carteira assinada, algumas foram de contrato de prestação autônoma, né, prestação de serviço autônomo, e muitas foram voluntárias. Às vezes eu entrava pelo caminho do voluntariado e acabava caminhando para o nível de contratação. Então eu fiz muita visita em asilo, em creche, em leprosário. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje eu moro em Praia Grande, que é um distrito do município de Fundão, no Espírito Santo. E toda essa experiência foi fundamentada na minha vida em Belo Horizonte. Eu morei com a minha mãe até os 27 anos. Dos 27 aos 45, eu morei em Belo Horizonte, eu morava sozinha, eu assumi a minha independência, a minha vida sozinha. E dos 45 até agora, aos 50, eu estou morando no litoral, num distritozinho do interior do Espírito Santo. E a base principal, né, dessa estrutura profissional que eu estou relatando, ela foi vivida em Belo Horizonte. No contexto familiar, eu sempre fui cuidadora. Eu cuidei, na minha adolescência, ali 10, 12, 15 anos, eu ajudei a cuidar de uma tia diabética que era brigada com a família inteira, e aí só comigo que não, e ela me tinha meio que como filha, porque ela não podia ter filhos por conta das complicações da doença do diabetes, e aí eu acabava sendo cuidadora dela. E ela morreu comigo, inclusive, eu tinha ali por volta dos 12, 13 anos. Minha avó depois desenvolveu problemas cardíacos, quebrou o fêmur e sofreu queda, demorou para se recuperar, ficou um período usando fralda, tomando banho de cadeira, vivendo numa cadeira de rodas, e eu acabava sendo cuidadora dela também. Minha mãe tem um irmão, eu tenho um tio que é esquizofrênico, que demorou muitos anos administrando a doença sem tratamento. Ele foi diagnosticado oficialmente, passou a se tratar após os 40 anos de idade.
Então, antes disso, ele vivia em surto e a gente convivia, morava na mesma casa e a gente acabava ajudando a cuidar. E eu e minha mãe meio que éramos cuidadora dele também. Então, eu sempre tive nesse contexto da vida como cuidadora. E no contexto social, né, da ação social, eu acabava me envolvendo em contextos ou com idosos, ou com doentes, ou com crianças, ou com moradores de rua. Então, eu vivenciei muitas experiências voluntárias nessa linha social. E quando em 2018, por volta ali dos 45, 46 anos, eu decidi vir morar aqui no Espírito Santo, eu fiz uma ruptura profissional, porque eu estava infeliz, insatisfeita. Todo mundo diz que eu tive uma síndrome de burnout, burnout, sei lá como é que fala isso. Mas enfim, eu entrei em crise existencial profissional e eu queria fazer uma mudança radical de vida. E quando eu mudei para cá, mudei de cidade e estado, eu mudei tudo. Eu mudei o meu estilo de me vestir, eu mudei o meu estilo de vida, eu mudei a minha rotina e eu mudei de profissão. Eu tinha feito lá em Belo Horizonte um curso de cuidadora de idosos, tive lá em Belo Horizonte algumas experiências como voluntária e como renda extra, trabalhando como cuidadora de idosos, acompanhante de idosos e cuidando de uma criança com síndrome de Down, um menininho de 5 anos. Então, essas experiências lá acabaram servindo de referência aqui. Quando eu mudei para cá, eu aboli, eu eliminei da minha vida a experiência administrativa e de gestão de pessoas e de consultorias nessa linha do RH, do departamento pessoal, do desenvolvimento pessoal, e vim para a área da saúde, né, da saúde física, mental e emocional, atuando como cuidadora. Então, hoje a minha profissão tem sido essa. Aí eu fiz alguns cursos, 2 cursos na verdade, para fazer uma transição de carreira, para sair da área da saúde física, né, de cuidadora de idosos, e ir para a área da saúde mental, para tentar atuar como terapeuta. Mas isso aconteceu agora recentemente, nos últimos 2, 3 anos, no meio de um período de pandemia, então não tem mercado, eu não consegui, por mais que eu tenha investido, eu não consegui fazer as captações necessárias para conseguir clientes, para conseguir levantar uma renda proveniente desse trabalho para viver dele, né? E eu não consigo conciliar as duas profissões por uma questão de tempo, por uma questão de cansaço e por uma questão de renda mesmo, né? De necessidades de existência, me exigindo uma carga horária que pague um salário melhor como cuidadora para eu conseguir pagar, né? As despesas da minha existência. Então fica pesado conciliar no tempo de folga, que é pouco, com essa outra atividade, e ainda que eu tenha tentado fazer isso, eu não tive resultados. Então eu tô com isso pendente, assim, esse processo pendente. Mas no contexto geral, esse é o meu contexto profissional. Eu tenho muitas histórias, né, associadas a esse contexto que eu apresentei, vinculado ao trabalho. Vamos ter muita coisa para refletir aí, né, sobre o ambiente organizacional, sobre as relações de empregado e empregador, sobre as regras e as normas e as culturas organizacionais, sobre o sistema como um todo, né, que parece um sistema de prestação de serviço remunerado e que às vezes tem cara de escravidão mal remunerada, né, e do quanto a gente compromete a vida da gente, a existência da gente, alimentando e sustentando esse sistema e trazendo os conceitos desse sistema para a nossa existência, para a construção da nossa existência, e o quanto isso pode se tornar nocivo e doentio quando nos falta o senso crítico e o senso filosófico e o senso de autocuidado e de autoamor e o senso existencial, né, para a gente entender que tudo tem um lugar, um papel e um limite na nossa vida, e que quando esse papel, esse lugar e esse limite extrapolam, eles geram adoecimentos, né?
E tudo isso passa por toda uma sociedade construída e fundamentada de que viver é apenas sobreviver, de que viver é apenas nascer, crescer, casar, reproduzir, envelhecer e morrer. E com a maturidade das reflexões sobre a vida, a gente vai acabar em algum momento entendendo que não é possível que viver seja somente isso. Tem que ter algo que vá além disso. E às vezes esse ir além nem é externo, ele é interno, ele é um ir além em profundidade, em autoconhecimento e em autorreflexão e em assimilação dos aprendizados e das lições que esse sistema poderia nos promover se nós olhássemos para ele sem nos identificarmos com ele, se nós entendêssemos que o mundo é um lugar para nós estarmos nele, sem sermos submissos a ele, aquela famosa frase do estar no mundo sem ser do mundo, né? Então a gente vai ter aí algumas reflexões que talvez possam ser interessantes e ajudar e situar muita gente a respeito de vivências, experiências que acontecem nesse contexto. A gente é muito cobrado, né, socialmente, familiarmente, em cima da faculdade que você faz, do carro que você tem, da casa que você mora, se ela é sua, se ela é alugada, em que bairro ela fica, qual que é o status que você tem que sustentar. E às vezes eu li uma frase outro dia no Facebook que cabe muito bem aqui, que diz que pior do que viver num mundo materialista é viver num mundo de aparências. E esse sistema que retroalimenta em nós e que nós retroalimentamos nele a realidade das aparências tem nos adoecido. Então eu adoeci disso e a gente tem muitas reflexões a fazer sobre como foi o meu processo de adoecer disso, como foi o meu processo de perceber o meu adoecimento nisso e como tem sido o meu processo de buscar externa e internamente a autocura disso. Então, no contexto profissional, por enquanto, são essas reflexões. Vou fazer mais um videozinho agora falando sobre a questão da religiosidade. Beijinho no coração, até o próximo.